Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para outra tarefa de divulgação da nossa doutrina espírita. E como é de costume, começamos com uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. No caso, hoje será do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a melancolia. Algumas vezes, uma certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida tão amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão. E ao ver que não consegue, cai em desânimo. O corpo sofre a influência desse abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo com que vocês julguem-se infelizes. Acreditem em mim, resistam com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. O desejo de uma vida melhor é próprio de todos os espíritos e de todos os homens. Mas não a procurem na terra. Nesses momentos em que Deus envia os seus espíritos para instruí-los sobre a felicidade que está reservada para o futuro, esperem com paciência os amigos espirituais. Eles vão ajudá-los a romper os laços que os mantêm presos ao corpo físico, quando chegar o momento certo. Lembrem que todos têm uma missão a cumprir durante sua passagem pela Terra, seja na dedicação à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus lhe confiou. Se no decorrer dessa prova, quando estivessem desempenhando suas tarefas, sentirem os efeitos das preocupações, dos deveres e dos aborrecimentos pesando sobre seus ombros, sejam fortes e corajosos para poder suportá-los. Enfrentem as dificuldades com coragem, pois elas serão de curta duração. Irão conduzi-los para perto dos amigos que já desencarnaram e que se alegrarão em recebê-los. Eles estenderão seus braços para levá-los a um lugar onde as aflições da terra já não mais existem. E assim, amigos, convidamos a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, ao nosso anjo da guarda, para que possamos dizer: Senhor, obrigado por este momento em que nos reunimos, cada um em sua casa, cada um ali no seu lar, ou alguns no seu trabalho, mas que juntos estamos reunidos em Teu nome para mais um momento de paz em nossas vidas, para um momento de reflexão, um momento de tranquilidade, de harmonia, onde podemos pensar juntos, meditar juntos. Senhor, pedimos a Tua proteção especial para quem tem a tarefa de divulgar esta doutrina através de uma palestra, de uma exposição doutrinária, para que suas palavras, para que esses pensamentos possam ser claros em nossas vidas, determinante para a verdadeira transformação que precisamos, cada um de nós. Que esta luz, que esta paz que sentimos neste momento permaneça durante todo este trabalho e que ao fim dele possamos estar um pouquinho melhores. Que assim seja, Senhor. Meus amigos queridos, nesses dias desafiadores para todos nós, alguns desafios se nos apresentam importantes. Um deles é como nós olhamos para o futuro. Nós temos estabelecido as nossas reflexões nesses dias, utilizando como base os ensinamentos, as reflexões que o Programa de Formação de Lideranças da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, programa que tem nos oportunizado estudarmos, trabalhar há 12 anos nesses contextos, tem nos trazido. Nós estamos vivendo momentos em que precisamos verdadeiramente de inspiração e de corações que nos inspirem. O líder, na concepção daquilo que Jesus propôs, ele é
aquele que influencia pessoas a trabalhar com entusiasmo, visando um objetivo comum, inspirado pela força do caráter e do amor. Então nós estamos em uns momentos em que precisamos muito dessas almas determinadas a inspirar as pessoas a vencer o desespero, o medo, a fortalecerem a fé no futuro. Tudo isso são questões que o Espiritismo, essa doutrina abençoada, que tem todo esse contexto, esse manancial de conhecimentos que foi agregado ao longo da trajetória da humanidade e que foi sintetizada por Jesus através dos benfeitores amigos para nos trazerem nesta hora em que uma nova ordem social se delineia na Terra. Então, meus queridos amigos, a visão de futuro sempre foi um grande desafio dos líderes. Os grandes líderes que a humanidade teve, muitos deles diziam que compreendiam a importância de se compor uma visão de futuro alentadora e de compartilhá-la com seus liderados, mas que eles não sabiam como fazer isto. Então nós vamos percebendo, à medida em que vamos estudando e refletindo sobre os conteúdos do Espiritismo, o quanto esta doutrina ela é capaz de nos transformar a perspectiva de vida. Ou seja, quando verdadeiramente o Espiritismo fez eco em nossas vidas, nós olhamos para o mundo, para os seus desafios, para as suas dificuldades de uma forma muito diferente. Então, nesse momento, queríamos refletir com todos vocês, pensarmos qual a visão de futuro que o Espiritismo nos traz. E vamos começar lá pelo início do Livro dos Espíritos, naquele texto que Kardec intitulou de Prolegômenos. Lá em Prolegômenos, Kardec já vai nos trazer uma visão arrebatadora do futuro, algo que nos arrebata o coração, que nos enche de esperança, que nos fortalece a fé, que nos dá certeza para onde nós estamos caminhando. Vejam bem o que ele diz. O que os Espíritos dizem. Ali são, dentre outros, o Espírito de Verdade que ditou os Prolegômenos. O Espírito de Verdade, São Luís, Santo Agostinho, Fénelon, Benjamin Franklin, são espíritos deste jaez que ditaram esses textos, em especial este do qual eu vou ler algumas frases para nós refletirmos sobre elas. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Quantos elementos arrebatadores nós temos aí. Prossegue, sempre. Ou seja, nada precisa nos deter e nada pode nos deter. Nós não temos motivo para recuarmos nas nossas atividades, nas nossas crenças, nas nossas ações. Crê em Deus. Isso é fundamental. Porque quando nós cremos em Deus, nós estamos dizendo, em outras palavras, e sentindo que verdadeiramente existe uma lei maior que governa o universo, sob a qual tudo transcorre e que é uma lei imutável como o próprio Deus, que é uma diretriz que vai nos servir tanto em momentos de tranquilidade, de serenidade, como naqueles momentos em que a nau da nossa vida está submetida a grandes tempestades, como aquela passagem do Evangelho
em que os discípulos foram colocados no barco e enfrentaram a tempestade. Então, meus queridos amigos, lembra-nos esse momento do crer em Deus, porque, dizem os Espíritos, aqui estaremos para te amparar. Lembramos aquela história, né, que é muito conhecida, daquele menininho que estava no saguão de espera do aeroporto, tranquilamente, sozinho, lendo uma revista. Quando o chamaram para o embarque, ele foi com a mesma tranquilidade, foi conduzido, porque criança, para dentro do avião, foi acomodado pelos comissários de bordo, sentou e o avião passou por uma grande turbulência. E a criança continuava lendo uma revistinha, comendo seu lanchinho, tranquilo, enquanto os outros passageiros estavam entrando quase em desespero, porque realmente a turbulência era muito intensa. Depois que tudo passou, o passageiro que estava do lado dele perguntou: "Ô, meu filho, você não ficou com medo? Nós passamos por uma turbulência terrível." Ele olhou para o passageiro e disse: "Não, não tive medo." "Mas como que tu não tens medo?" "Não, porque quem está lá pilotando este avião é meu pai." Então, a crença em Deus nos traz a serenidade dessa criança. Quem está pilotando o mundo é o nosso Pai. Então, nós não precisamos temer. A visão de futuro para nós precisa ser esta visão de certeza, de segurança. E mais, dizem os espíritos amigos, vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. O brilho da verdade. Aí nós temos um grande desafio a enfrentar. Nós queremos que a verdade ilumine as nossas sombras. Às vezes os nossos temores estão radicados nesta questão. O quanto de verdade eu estou disposto a suportar na minha vida. A verdade que vai me fazer caminhar com segurança, com determinação, para transformar o meu egoísmo em altruísmo, eu estou disposto a compartilhar, eu estou disposto a dividir, eu estou disposto a renunciar em benefício do outro. Ou a verdade que eu temo é aquela que vai me requisitar mais humildade, para que eu possa abrir mão dos meus pontos de vista sempre tão inflexíveis, das minhas ideias que eu sempre considero as melhores e das quais dificilmente eu abro mão. A verdade que eu temo é aquela que vai me concitar a perdoar aqueles que me magoam, que me ofendem, e cujas mágoas eu guardo como tesouros, dos quais eu não posso me desapegar. Ou a verdade que eu temo é aquela que vai me fazer abrir mão da maledicência, velada ou não, que eu desenvolvo em relação àquelas pessoas que caminham comigo na vida. O futuro trará o brilho da verdade para todos nós. O grande desafio é que nós possamos nos abrir a esse brilho, sem receio de que ele ilumine as nossas sombras. Isso pode doer a princípio. Nós nos acostumamos tanto com as nossas falhas, com as nossas carências, com os nossos vícios,
que às vezes chegamos até a considerá-los como virtudes. Quem de nós já não disse, eu sou assim? Que nem Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Por vezes nós desenvolvemos a síndrome de Gabriela, mas ela vai ceder ante o brilho da verdade. Então é importante que ao transformarmos a visão que nós temos do futuro, nós também transformemos a nossa visão sobre as nossas verdades particulares, verificando se elas nos pacificam, se elas têm nos trazido felicidade, se elas têm nos tornado pessoas melhores, capazes de espalhar em torno dos nossos passos uma psicosfera de luz, de esclarecimento, de tranquilidade. Mas os benfeitores amigos dizem mais. Eles estimulam, falando a Kardec, e o que eles disseram a Kardec serve para todos nós. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele, pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Aí nós temos uma proposta de trabalho. Construir esse edifício que vai reunir todos num mesmo sentimento de amor e caridade. Tem sido esse o nosso trabalho. É isso que nós temos estimulado com as nossas ações, com as nossas postagens nas redes sociais. Nós temos promovido a união, nós temos trabalhado para agregar todos neste edifício que os benfeitores amigos vieram nos auxiliar a elevar na terra? Ou nós temos construído feudos? Ou nós temos formado partidos? Ou nós temos empregado os nossos esforços para construir ideologias que já se confirmaram incapazes de promover a união, de despertar sentimento de amor e de espalhar a caridade no mundo? Precisamos pensar. Porque se a nossa visão de futuro for esta, nós vamos mudar muitas das nossas atitudes. Nós vamos contingenciar de outra maneira as nossas falas, as nossas expectativas. Porque esta é a proposta que os benfeitores amigos trouxeram para os adeptos da doutrina espírita. Construir esse edifício que um dia há de reunir todos os homens. Então nós temos um dever, e que é, na verdade, um poder-dever, de estabelecermos uma psicosfera nos nossos centros espíritas, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, que sejam psicosferas que imantem as pessoas, que agreguem, que as façam, mesmo que discordem de nós em muitos pontos. É natural nós termos ideias diferentes, mas isso não deve impedir que as criaturas se sintam à vontade perto de nós, que queiram compartilhar conosco as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas dores, as suas incertezas. E às vezes nós dizemos, mas o que adianta?
A gente pensa assim, os outros não. Nós somos espíritas. Quem detém o conhecimento da doutrina espírita sou eu. E sou eu que devo fazer esse esforço para transformar a minha visão de futuro nessa visão alentadora que os espíritos trazem. Volto mais uma vez a mencionar aqui esse programa de formação de lideranças que tem transformado muito as nossas fileiras. Nós trabalhamos um conteúdo nele que se chama Jornada de Transformação. E essa jornada de transformação, ela diz que o primeiro passo para liderarmos, a exemplo de Jesus, é nos autoliderarmos. É transformarmos a nossa perspectiva, a forma como nós vemos as coisas. Então, se o nosso trabalho se alinhar por esse convite que a espiritualidade nos traz, sem dúvida que nós estaremos sendo co-criadores de uma nova ordem social. Os Espíritos, na questão 917 do Livro dos Espíritos, eles trazem uma outra visão alentadora, arrebatadora, cativante do futuro. Eles dizem assim: quando bem compreendido, todos nós já lemos essa pergunta, essa resposta. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Nossa, quando a gente lê isso, nós ficamos pensando, o que é que nós estamos fazendo se ainda não identificamos o Espiritismo com os nossos hábitos, com os nossos usos, se ainda não o inserimos nas relações sociais? É profundo isso. Que hábitos nós temos desenvolvido em nós, que se identificam com a doutrina que nós professamos. Nós fizemos coisas que, por vezes, a gente identifica nessas nossas atuações qualquer outra ideologia materialista, menos o Espiritismo. Às vezes a gente vai em determinados lugares, uma coisa muito simples do dia a dia, e alguém nos pergunta assim: você quer esse material com nota fiscal ou sem nota fiscal? Aí a gente pergunta, por quê? Porque sem nota fiscal é menos. E eu já vi muito espírita aceitando isso. Bem, isso é sonegação de imposto. Se nós não conseguimos ser bons cidadãos, sendo que a sonegação de imposto é um crime, e que se nós formos descobertos fazendo isto, se nós formos denunciados por isto, nós vamos responder criminalmente? Como é que nós poderemos estar aspirando a sermos homens de bem, se a sanção do homem de bem é única e exclusivamente a consciência? Se nós não tememos nem a sanção do mundo, que ela é efetiva e que pode nos causar grandes danos na vida como cidadãos, será que a consciência do homem de bem, aquela que ninguém vê, só nós mesmos, tem algum sentido para nós? Quando nós retiramos alguma coisa de alguém, sob
a alegação de que nós estamos beneficiando a nossa família, de que nós estamos beneficiando o nosso centro espírita, em detrimento, às vezes, de toda uma comunidade formada pela rede. Não está aí o germe da corrupção? Então é importante, nós vivemos hoje fazendo evangelhos. Nós estamos em quarentena, então a gente faz evangelho com o centro espírita, faz evangelho aqui, faz evangelho ali, e isso é muito bom. Mas o evangelho, segundo Allan Kardec propõe, lá na introdução à obra ele diz que ele é um roteiro infalível para a felicidade humana. É nesse roteiro que nós estamos trilhando. Ele diz mais, ele é um código universal para todas as relações, tanto privadas como públicas. Ou seja, não há nenhuma situação na nossa vida que não se insira no que o Evangelho propõe. A questão é, nós estamos agindo como o Evangelho de Jesus propõe? Então, a visão de futuro é esta. O Espiritismo um dia vai ser compreendido e vai se identificar com os hábitos, com os usos e vai estar inserido em todas as relações sociais. As dores, elas provocam mudanças gerais, como nós lemos em A Gênese. Mudanças gerais que não se subordinam às escolhas das pessoas. Isso é muito importante. As mudanças, em aspectos particulares, elas estão na dependência do nosso livre-arbítrio. No conjunto, não. No conjunto, ela se subordina àquele piloto que está no comando da aeronave do universo, que é Deus. Então, esta visão de futuro, ela se concretizará. O que nós precisamos nos perguntar é o quanto nós estaremos incursos nessa mudança. Se agora, como disse Jesus a Públio Lentulus, naquele encontro com o senador romano, o teu minuto soou o teu minuto glorioso. Tu podes acolhê-lo agora ou daqui a milênios. Então, nós não temos que contestar como o Espiritismo vai se inserir, os seus princípios vão se inserir no futuro da humanidade. O que nós precisamos nos indagar é quando será o nosso futuro, que pode ser hoje. Meus amigos queridos, avançando um pouquinho nessas reflexões, na questão 981 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ler o seguinte: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. É certo isso? Com certeza. Todos nós, se olharmos para trás, vamos nos descobrir hoje criaturas transformadas. Então, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. Olha a visão de futuro aí. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Nós vemos muito desespero na humanidade hoje. Criaturas querendo
resolver as questões com doutrinas imediatistas, materialistas, utilitaristas, menos com o espiritismo. Então, meus amigos, quando a gente tem alguma dúvida, quando nós estamos lançados nessa ambiguidade dos ensinamentos, das propostas, das questões, vamos escolher bem os nossos profetas. Vamos verificar exatamente quais são as propostas que estão sendo apresentadas para a resolução destas questões. E vamos lembrar que nós temos a doutrina dos espíritos e que dificilmente, posso assegurar quase nunca, ou nunca, que é mais preciso, nunca, nós buscaremos nas obras espíritas e não acharemos a resposta para as nossas dúvidas e os nossos desafios. O que acontece às vezes é que a resposta que ela nos traz não nos agrada, porque vai diretamente contra os nossos interesses pessoais, porque bate diretamente nos nossos vícios, aperta as nossas feridas e os nossos tumores. Então, por vezes, a gente recua, até sabe que ali está o caminho, mas não queremos segui-lo, isto sim. Agora, se nós queremos olhar para o futuro com certeza, se nós queremos aliviar as nossas aflições, a suportar bem as provas com paciência e resignação, como diz a questão 981 do Livro dos Espíritos, é preciso que a gente tenha conosco esta tenda de proteção, que é a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho de Jesus. Então são dias, meus queridos amigos, em que todos nós precisamos ter algumas certezas. Uma delas, a imortalidade da alma. Somos imortais. Isto significa que nós devemos descuidar dos nossos deveres para com o corpo físico? Não. Cuidar do corpo e do espírito é um preceito evangélico. Façamos tudo o que nos for requisitado para cuidarmos do nosso corpo físico e do corpo daqueles que estão ligados a nós, sobre os quais nós temos responsabilidade. A ciência do mundo é uma bênção. E por isto, nós devemos atentar para tudo quanto os cientistas desta hora nos pedem, nos alentam, nos alertam. Façamos aquilo que a ciência nos pede. Mas façamos isso também com a certeza de que a nossa trajetória para esta hora, ela está lá no nosso planejamento reencarnatório. E que tudo aquilo que nós fizermos e nos desincumbirmos com acerto, só nos levará ao desfecho que nós precisamos. Isso precisa nos pacificar. O máximo que pode nos acontecer nesse momento, se isso estiver nos nossos planejamentos, será perdermos o corpo físico. A alma continua e ela precisa estar forte, bem nutrida, sem os vírus destruidores da nossa economia espiritual. Então, vamos nos vacinar nesta hora contra o egoísmo, contra o orgulho e sabermos que o sol da nova era
espia neste horizonte que todos nós estamos construindo. Na conclusão de O Livro dos Espíritos, é isso que eles nos falam. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. É alentadora, extremamente bela esta passagem. É uma passagem que vai nos mostrando pouco a pouco o quanto nós temos a descobrir em nós quando nós realmente vivenciamos esta doutrina de luz que o Espiritismo nos traz. Quando nós vamos assimilando pouco a pouco os seus princípios e vamos norteando a nossa vida, porque nós norteando a nossa vida por eles. Porque, meus amigos, nós precisamos compreender que tudo aquilo que nos chegou ao conhecimento até hoje é porque nós temos condições de compreender e viver. Porque senão, Jesus não seria o nosso modelo e guia. Que Pai soberano, bom, justo, misericordioso, nos daria um modelo que nós não fôssemos capazes de seguir, de alcançar? Onde estaria a justiça de Deus aí? Então, essa parcela do ensinamento do Cristo que nós conhecemos, porque ela é uma parcela, nós não temos sequer condições de mensurar a grandeza desse Espírito. O Espírito mais perfeito que a Terra conheceu. O que a gente conhece do ensinamento do Cristo planetário é uma minúcia. É aquilo que nós somos capazes de seguir. É aquilo que nós somos capazes de alcançar. Quando formos para mundos mais felizes, nós alcançaremos outros aspectos do Evangelho do Universo que nós ainda não sabemos. Então, meus queridos amigos, quero deixar para vocês aqui no final uma poesia psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, que está lá em Parnaso de Além-Túmulo, que se intitula Aos Companheiros da Doutrina. É para todos vocês. Examinada de perto à luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga ou véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos muito poucos. Verdade é que o coração que abrace a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa, oração e vigilância, no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos amor profundo daquele que é luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. Muita paz a todos, queridos amigos. E assim, depois de ouvir estas palavras, estas reflexões, em agradecimento
a nosso querido Pai. Vamos elevar novamente o nosso pensamento e juntos dizer: obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de ouvir estas reflexões que certamente ficarão conosco e nos ajudarão a transformar todas aquelas questões que ainda estão pendentes em nossas vidas, aquelas que já reconhecemos que devemos melhorar e que certamente, com a tua ajuda, com a ajuda do nosso querido Mestre Jesus, do nosso anjo da guarda, que nos ilumina, que nos ampara, que nos inspira, pouco a pouco iremos melhorando cada situação que devemos ir transformando em nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. E que esta doutrina de amor esteja sempre com cada um de nós, iluminando o nosso caminho. Obrigado, Senhor. E assim, agradecemos a presença de todos vocês e será até uma próxima oportunidade.